E aí, como que vocês estão, ó? Eu falei pra vocês que eu ia compartilhar aqui o dia do meu soro. Esse aqui é o azulzinho. Eu tava falando nos stories que a gente sugeriu no último desafio o suplemento azul de metileno para ser usado oral, né? E o pessoal elogiou bastante. Muitas pessoas utilizaram e conseguiram ter resultados. Oi, Ale, como você tá? Bom dia, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma coisa sobre a suplementação. Ó, tô meio vermelha aqui que eu dei uma arranhada aqui no meu. Bom dia. Então, assim, o que as pessoas têm mais dificuldade em fazer jejum intermitente? Qual que é o seu sintoma principal? Na minha opinião, assim, de tantos anos que eu trabalho ouvindo vocês, sem dúvida, dor de cabeça, né? Dor de cabeça, fadiga, o cansaço, às vezes uma cãibra, um desconforto. Quem tá entrando e quer saber mais sobre a suplementação, sobre principalmente esse magnésio, a gente tá pensando em todas essas necessidades. A gente imaginou fazer um combo aqui que vai reduzir a dor de cabeça. Então, se você digitar aqui jejum, pode digitar aqui jejum nos comentários e você vai ser direcionado aí para uma página onde você vai ver os itens que a gente está sugerindo. Então, tem vários, né? Mas o principal aqui, sem dor de cabeça, né? A gente pensou numa fórmula com magnésio, com potássio, citrato, com ácido clorídrico, com B6. Todos esses são importantes aí no manejo do jejum inicial. Quem tá aqui, pessoal, qual a maior dificuldade que vocês têm? Podem digitar aí jejum, quem tá entrando, que agora o Instagram tá sugerindo nas pessoas entrarem. Eu tô assim porque eu tô aqui, ó, no meu sorinho semanal. E eu falo pra vocês, ontem me perguntaram sobre como eu faço o meu jejum, né? Atualmente tenho feito jejuns mais curtos. Tenho acompanhado muitas pessoas nas consultas, na consultoria, na consulta, pessoas que têm feito jejum prolongado também, que é ótimo, que é maravilhoso, que tem um efeito incrível. Mas uma coisa interessante que eu tenho percebido tanto na minha prática quanto na prática clínica é que o jejum é muito importante desde que você esteja em equilíbrio de nutrientes. Então, os nutrientes importantes aí principal, né? O magnésio, que a gente sempre fala, e outros micronutrientes que vão fazer essa ação antioxidante, que vão dar ao seu corpo recursos, né? Os recursos para o corpo estar desinflamando. Então, o que eu vejo muito? A pessoa tem muita deficiência, por exemplo, de vitamina C. Quem tá entrando aí, digitem jejum. Vocês vão ter acesso aí a nossa sugestão aí de suplemento. Então, assim, eu vejo a pessoa lá, tem uma proteína C reativa muito alta, que quer dizer que ela está num estado inflamatório intenso, e a vitamina C baixa, vitamina D baixa, vitamina E baixa, vitamina A baixa, que são as principais vitaminas aí que fazem esse papel de defesa imunológica, né? Então, a defesa imunológica é que faz todo o nosso processo de eliminar coisas que não são agradáveis, que não são compatíveis com a nossa saúde. Então, desde um vírus, desde uma bactéria, desde um parasita, desde uma infecção, desde uma inflamação, quem faz essa defesa é o nosso sistema imune, né? Nosso sistema imune. Então, para o nosso sistema imune funcionar bem, o que a gente precisa? Primeiro, né? Se você começa o dia, daí, gente, eu já falo sempre, se começa o dia comendo pão, com doce de leite, principalmente, se você já deu uma carga ali de glicose pro seu corpo, o que você vai fazer? Você vai enfraquecer o seu sistema imune temporariamente, porque ele vai se concentrar nesse papel de reduzir essa glicose do seu corpo. Então, se você constantemente está com a glicose alterada, elevada no seu organismo, você come muito carboidrato, você come o dia inteiro,
o seu sistema imune, todo o seu organismo vai se concentrar neste papel de ficar combatendo, ficar eliminando, reduzindo essa glicose. Então você enfraquece o seu sistema imune. Você acha que você comeu o dia inteiro, que você está fazendo um grande efeito ali pro seu organismo, na verdade você está enfraquecendo o seu sistema imune, porque o seu sistema imune tem que ficar lidando com aquele excesso de glicose constante. Então uma coisa assim, se a pessoa tem insulina alta, glicose alta, ela já naturalmente, assim, fatalmente já está inflamada, já está sobrecarregada. Insulina alta dificulta o emagrecimento, dificulta o seu organismo combater todos essa questão de radicais livres, de vírus, bactérias, infecções, tá? Então o papel do jejum é fundamental, né? Você começa o dia e não come, você começa a estender o seu período de jejum aí durante o dia, você tá dando ao seu corpo ferramentas para ele trabalhar, né, seu sistema imune funcionar de forma eficiente. E aí tudo funciona melhor, né? Você vai funcionar melhor. Seu organismo não tá recebendo aquele pãozinho, então aquele pão maravilhoso que a gente gosta, né? Ele atrapalha aí o seu funcionamento diário. Eu não tô falando, gente, de vez em quando a gente comer uma coisa assim, mas eu digo a rotina. Então, assim, você passa anos e anos da sua vida, eu falo por mim, né? Começa o dia já comendo o pãozinho lá com a margarina e aí já era. Se você já tem uma tendência a estar inflamado, você só tá potencializando. Ó, fiz 6 dias de jejum, peraí, deixa eu ver aqui. Fiz 6 dias de jejum semana passada, obrigatório. Tomar vitamina sempre, nunca tomei nada. Dá uma olhada ali em cima. Desculpa. Deixa eu mudar aqui. Não posso mexer o braço porque para ver os comentários. Tá funcionando? Obrigada. Então é isso. Você imagina, seu corpo, né, não recebe ali aquela carga de glicose de manhã. Você estende o seu período de jejum, seu sistema imune vai funcionar melhor. Por aqui, 36 horas de jejum, magnésio e TCM. Seguirei até as 120 cardio treino de força todos os dias. Muito sucesso. E é isso. E quando a gente fala dos nutrientes, né? Perguntam se precisa suplementar. Por isso que é bom a gente fazer os exames inicialmente pra gente ver como que o nosso organismo tá, né? Na prática, a gente faz... Ó, o Stefano tá fazendo 29 dias de jejum. Gregory, você consegue entrar na live e falar um pouquinho sobre o seu jejum? Ontem eu te perguntei se ainda tava em jejum. Você consegue entrar agora, rapidinho, e falar um pouquinho? A gente nunca consegue marcar. Se você conseguir me dar um toque aqui, vai ser legal. O Gregory, ele faz jejum prolongado e ele tá no seu 29º, gente, dia de jejum. Ele já perdeu 14 quilos. Aí eu falo, o poder da suplementação, principalmente se você tem deficiência desses níveis que eu falei. Magnésio 90%, agora eu não consigo, ai que pena. Quando você puder, você me avisa, tá? Vamos marcar. Se você conseguir hoje à noite, beleza. Então, assim, os principais deficiências. Magnésio, sem dúvida, é uma das principais deficiências, tá? Magnésio, sem dúvida. É por isso que eu falo. Quase todo mundo precisa suplementar magnésio. Se não todo mundo, não sei, né? Mas digamos que a gente vendo... se você tem sintoma, você começa a fazer jejum. Pessoal, quem tá entrando, digite jejum, que você vai acessar a nossa página aí da sugestão de magnésio. Sempre me perguntam qual magnésio, qual magnésio. A gente imaginou aqui uma sugestão de vários tipos de magnésios específicos aí para cada item, tá? Então tem dor de cabeça, tem vários itens aqui, agora eu não sei de cor, mas sem dor de cabeça é o principal. Então, assim, muita gente começou a suplementar. O item básico, que é o magnésio, já começa a ter efeitos incríveis, né? Benefícios incríveis. Aí depois tem os outros que eu falei, tem a vitamina C. Para quem tá muito inflamado, você tá lá com doença autoimune, câncer, vários tipos de inflamação. Pode ver lá seu exame de vitamina C. Sua vitamina C vai estar baixa. Sua reserva de vitamina C vai estar baixa. Então, assim, suplementar a vitamina C
Às vezes até o soro de vitamina C, que é uma quantidade de vitamina C mais potente, vai potencializar aí o seu estado, né, de combater a inflamação. Porque, gente, o nosso corpo é o nosso principal assistente imunológico. Digamos, no nosso corpo tem uma capacidade de autocura, de renovação celular, de combater a inflamação tão fantástica, tão maravilhosa, que as pessoas desconhecem esse potencial que o jejum oferece ao seu corpo, né? Então, esse potencial imunológico de combate, de redução de inflamação, nenhum tipo de mecanismo é mais potente que o nosso organismo, tá? Mas o que acontece? Por que ele enfraquece? Né? Por que a gente fica doente? Porque a gente sobrecarrega o nosso organismo. A gente fica tão inflamado e a gente come tanto toda hora que o corpo não tem tempo de fazer esse papel. E para fazer esse reparo, né, de células, de proteínas mal formadas, precisa do estado de jejum mais avançado. Então, precisa pelo menos de um jejum de 14, 15 horas diário. 14 horas, pelo menos. Quantas horas de jejum vocês fazem? Deixa eu colocar aqui, digite jejum. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fixar aqui o comentário. Aí, pronto. Não estava conseguindo voltar para o jejum. Minha ferritina estava 17. E aí, Andressa, você suplementou? É isso. Então, tem itens que estão tão baixos que te dificultam fazer o jejum. Tá descendo bem ali? Eu vou fazer 10 dias. Faca na bota aí. O maior pintor do mundo. Legal. E é isso. Quantas horas no mínimo vocês fazem diariamente? Qual a meta de vocês diárias? Eu coloco pelo menos a minha meta 16 horas diariamente, todo dia, pelo menos 16 horas. Igual eu falo pra vocês sempre, o meu propósito não é emagrecer, eu já tô bem magrinha, mas eu faço justamente por esse potencial anti-inflamatório. Porque eu falo, a gente se inflama tanto, e todo mundo se inflama, gente, ninguém é perfeito, ninguém tem a vida 100% regrada, a gente sempre tem pontos, né, os pontos aí que não são favoráveis, né, álcool, às vezes come uma coisa errada, às vezes come demais, às vezes, né, não se exercita, às vezes não dorme bem, então tudo tem esse efeito inflamatório, então todo mundo precisa, né, desse efeito do jejum diariamente. O jejum começa quando estamos dormindo? Sim. Se você, por exemplo, leva mais ou menos umas 6, 8 horas para o seu corpo metabolizar tudo que você comeu, né? Às vezes 12 horas, dependendo da quantidade. Então, assim, digamos que a partir de 12 horas, seu organismo já entra no modo mais intenso de reparo, né? Começa a funcionar mais intensamente. Então, sei lá, você comeu às 7 da noite, aí lá pelas 5 da manhã, 4 da manhã já começa um potencial mais intenso. Aí você estende, você vai estendendo ali, né? Então, se você for comer lá ao meio-dia, às 2 da tarde, você já deu um tempo bem suficiente, um tempo bem interessante, né? Mínimo pro seu corpo fazer esse trabalho. Então, é isso. O problema é que a gente dorme, às vezes, com a barriga cheia, come muito à noite, né? A gente não passa nem 8 horas. Eu falo isso por mim, gente, porque esse era o meu hábito diário. Eu comia muito à noite, sempre dormia estufada. Comia pizza, lasanha, um monte de carboidrato à noite, ia dormir. Nem dormia direito, né? Daí já acordava com aquela sensação horrível, com aquela fadiga, cansaço, que parece que, né, seu corpo não relaxa. Aí já acordava, já ia comer de novo. Então era isso, não tinha nem 10 horas de jejum aí diária. Obrigada, é muito bom escutar quem sabe, né? Oi, Sônia, que bom, que bom. E é isso, não consigo perder peso, não tô conseguindo fazer atividade física, tenho fortes dores nos joelhos. Thelma, provavelmente muita inflamação, né? É o que eu falei, o problema é que o nosso corpo começa a inflamar é porque ele tá sobrecarregado.
cansado de lidar com aquele pão diário ali, com aquela glicose, com aquele glúten, aquela exaustão de anos. E, gente, isso não começa de um dia para a noite, né? Isso a gente leva anos para entender que nosso corpo não tá indo tão bem, né? A gente começa a sentir a necessidade aí de mudar, né? De rever alguns hábitos, porque a gente começa a ter prejuízos. Prejuízo, né? Quem sente dor não tem uma qualidade de vida eficiente, não vive bem, né? A pessoa que vive com dor. Pessoa que vive cansada, que vive com fadiga, não tem uma vida boa, né, maravilhosa ali, pelo menos no seu potencial. Posso tomar os manipulados sem dor de cabeça, inflamação e jejum juntos? Pode, Gabriela? Pode sim, tá? E não quebram jejum. Nenhum desses níveis, desses itens aqui que vocês estão vendo no site, quebram o jejum, tá? Você vai ver ali, você vai poder utilizar. Bom dia e sem dificuldades, tá? E aí, vocês estavam falando, quantas horas mais ou menos aí vocês fazem jejum diariamente? Que vocês percebem e qual que é o protocolo de vocês? Vocês têm o hábito de às vezes aumentar as horas? Eu gosto de fazer isso. Tá descendo bem? Já tá acabando? Então, pelo menos 16 horas. Gosto do jejum longo também, acho incrível. O último jejum longo que eu fiz foi em janeiro, eu fiz 3 dias. E 24 horas eu costumo fazer com uma certa frequência. Pelo menos 20 horas. Pra mim, eu percebo um efeito maior quando eu faço mais de 16 horas. 18 horas, já percebo que eu tô numa cetose mais intensa. Percebo que a redução do apetite aumenta, assim, quanto mais horas o apetite reduz. Então, a partir de 18 horas, fome zero. Você começa, pra mim, passou das 18, já não tenho fome. Pessoal, quem tá entrando aí, digite jejum. E é isso, eu vou finalizar aqui a live, que o meu sorinho de azul. Hoje eu tô fazendo um azul de metileno. Faço vários, né? Magnésio, gente, é o suplemento que eu utilizo já desde 2017. Eu já comprava o cloreto de magnésio. Claro que daí, como eu fiz, né, me formei em nutrição, comecei a trabalhar nessa linha, comecei a estudar, me aprofundar na suplementação, principalmente na importância da suplementação durante o jejum. Eu comecei a entender a importância da suplementação. Inclusive, eu já compartilhei com vocês que eu fiz um jejum há uns anos atrás numa clínica, pode ir tirando, tá? Numa clínica lá na Alemanha, e eu fiz um jejum de 7 dias, 7 para 8 dias. E eu achei muito incrível, isso foi em 2020, 2021. De 2020 para 2021. E aí, durante essa minha estadia lá na clínica, a gente era acompanhada, fazia exames, enfim. E diariamente tinha a suplementação que você ingeria durante o jejum. Então tinha lá os pozinhos que eles próprios produziam. Então tinha as doses certas, você recebia lá o pozinho, fazia lá a mistura, algumas cápsulas e tomava diariamente ali durante o jejum. Eu lembro que magnésio era o item principal, o principal. Era tão interessante que na clínica eles são tão antenados nessa abordagem de jejum que até a água deles lá, quando você está em jejum, é uma água diferente. É uma água que eles próprios invasam, uma água lá de uma fonte natural. Então, é uma água muito rica em minerais. Então, eles sempre enfatizaram essa importância da reposição de alguns minerais durante o jejum, principalmente, né? E é incrível. Então, esses anos todos eu fui me aprofundando e percebendo a necessidade da suplementação. Muita gente é contra, muitos nutricionistas falam que você não precisa. Pode começar o dia comendo pão aí com doce de leite, né? Então, pra gente ver os parâmetros, né, das abordagens diferentes, né?
Então, nossa abordagem é muito focada. Claro que emagrecer é bom, gente, eu falo isso, né? Eu tô super magrinha, vocês falando. Deixa eu ver, retornou aqui agora, terminei o sono. Claro que a estética ela é fundamental, né? Para muita gente, a nossa motivação inicial sempre é a estética, sempre é ficar magro, isso não temos dúvidas, né? Eu falo isso que eu não me preocupo tanto com estética, mas tô aqui mostrando para vocês que eu estou sempre também, né? Foco também nessa parte de estar bem. Mas a questão de quando você olha para outros itens, é muito diferente de somente estética. Não é somente emagrecer, né? É você se sentir bem, é você ficar com uma pele, se sentir bem em sua pele, seu organismo funcionar bem, você ficar pouco menos inflamado, você ter disposição. Não é somente emagrecer. A gente tem visto muitos relatos aí de pessoas que fazem outras estratégias não muito saudáveis para emagrecer e emagrece. A pessoa fica magérrima, uma caveira. A gente tem visto, eu tenho visto casos de alguns famosos, assim, a pessoa fica seca, né? Mas você vê claramente que a pessoa não está saudável, que a pessoa não, assim, às vezes está magra demais, às vezes você percebe que a pessoa perdeu muita massa magra, que a pessoa tá desnutrida, às vezes não tá se sentindo tão bem. O importante, claro que emagrecer é importante, mas a gente tem que olhar para outros fatores, né? Deixa eu ver aqui. Digitem aí, quem tá entrando, digite jejum, que vocês vão ver aí as sugestões. E claro, o magnésio, gente, como eu falei, é o primeiro passo, né? É o primeiro suplemento mais básico. Mas a gente tem outros que daí... Nosso corpo tem muitas vitaminas, minerais essenciais aí. São muitos. E, assim, a grande parte da nossa população ocidental tem deficiência nutricional. Desde o iodo, desde o magnésio, desde o zinco, desde o ferro. Aí tem outros, tipo manganês, cromo... as vitaminas, complexo B, vitamina C, então são muitos, né? Você fala, mas eu preciso tomar tanto suplemento. O seu corpo precisa de muitos nutrientes, né? Não é questão que é uma coisa infundada. Se a gente vai estudar lá a bioquímica, nossa fisiologia, a gente vai entender o profissional de saúde que entende desse balanço de vitaminas, minerais, ele vai entender que a nutrição é um dos pontos mais importantes, né? Porque se a pessoa tá lá com a vitamina complexo B, B12 baixa, ferro baixo, depressão. Fato. Você nem precisa fazer, nem precisa conversar com a pessoa. Se você olha o exame dela, vê lá, B12 baixa, B6 baixa, ferro baixo, eu já vou saber que a pessoa tá depressiva. Aí você vai num profissional, o que acontece? O profissional te sugere antidepressivo e ansiolítico. Vai amenizar seus sintomas, mas não vai resolver a sua causa, né? Então eu digo, a nutrição é a base da saúde. A nutrição deveria ser a base de todo profissional da saúde. Desde o cirurgião, desde o fisioterapeuta, desde o ortopedista, desde o dermatologista, desde o neurologista, cardiologista, gastro, urologista, ginecologista, todas as especialidades tem que olhar para a nutrição, tem que olhar para esse equilíbrio. Básico, gente, básico. Não adianta ir lá só tomar remédio e achar que a pílula mágica vai resolver, não. A gente tem que entender de um funcionamento. É por isso que a gente foca tanto. Às vezes é meio cansativo, né? Meio chato, fala demais. Ela tá sempre falando disso. Que chato. Mas, infelizmente, é aquela coisa. É como o nosso corpo funciona. E não adianta vender algo milagroso. Não, você vai fazer jejum, só jejum, sem olhar para sua alimentação, sem olhar para a suplementação, você vai ter sucesso. Não, muita gente tá relatando aqui que nem consegue fazer jejum. Por quê? Às vezes a pessoa tá lá com a ferritina em 17, como foi nossa colega aqui que falou, ela não consegue fazer jejum. A B12 lá tá em 200. Aí a pessoa B12 em 200, ela vai estar apática, ela vai estar cansada, ela vai estar mal-humorada, ela não vai gostar de nada da vida dela. Você acha que essa pessoa vai querer fazer jejum? Você acha que essa pessoa vai querer fazer qualquer coisa pro bem-estar dela? Não, ela tá ali sobrevivendo.
tá só sobrevivendo, tá só se arrastando. Então não adianta a gente pensar que existe uma poção mágica, que não existe. Temos que entender um pouquinho, né, do nosso organismo. E eu acho muito legal essa questão da gente falar aqui num aspecto mais educacional, porque se você tem essa noção mínima do seu organismo, de como você se sente, como você se acorda, como você, né, qual a sua sensação, você, na hora de receber uma orientação de um profissional, você vai ter mais noção, né, do que ele está te sugerindo. Né? A gente já sabe que hoje muita gente chega no nutricionista convencional, que vai lá passar um monte de refeição. Tá, a pessoa chega lá, ela faz 2 refeições ao dia, certo? Ela já não tá emagrecendo. Aí ela chega lá no profissional que manda ele comer 6 vezes e um monte de carboidrato. Se ela já não tá emagrecendo, comendo 2 vezes ao dia, você acha que ela vai emagrecer comendo 6 vezes? Comendo um monte de coisa inflamatória, comendo o dia inteiro, aumentando a insulina, aumentando a glicose. E eu falo, gente, é só comparar pessoas que fazem jejum intermitente, isso é fato. Vamos comparar o exame. Independente de emagrecimento, pega o exame de quem faz jejum. É diferente os níveis de quem não faz jejum. Às vezes, mesmo essa pessoa que não faz jejum, na verdade, a pessoa que faz jejum e não tem uma dieta 100%, os exames dela tendem a ter parâmetros muito mais equilibrados do que a pessoa que faz 6 refeições ao dia e está de dieta. É nítida a diferença entre quem faz jejum e quem não faz. O modo metabólico, o funcionamento metabólico, os exames são outros. Eu falo isso vendo exames já há anos e comparando. Quando a pessoa começa a fazer jejum e quando a pessoa... né, a gente vê a diferença gritante. E mesmo quando a pessoa não tem alimentação tão regrada, às vezes a pessoa nem consegue suplementar todos os itens que precisam, mas só o fato dela deixar o corpo dela em repouso 15, 16 horas, 18 horas diariamente, o organismo dela vai funcionar de forma mais eficiente. E aí isso vai melhorar em tudo. Você vai emagrecer com mais facilidade, você vai ficar menos inflamado, você vai ter mais disposição, você vai ficar mais feliz, né? E é isso que importa. Não adianta a gente achar, vou fazer jejum e a sua vida tá toda bagunçada, toda frustrada, cheia de estresse, cheia de deficiência nutricional, né? Você nem vai conseguir, né? De uma forma saudável, né? Que vai acabar gerando mais um estresse. Mas é isso, pessoal. Então eu vou deixar esse vídeo salvo, quem se interessar aí. Vocês vão perceber nitidamente, né? Eu falo pra vocês, eu comecei lá com magnésio há muito tempo atrás e já vi, sempre, né, venho estudando cada vez mais o potencial aí do magnésio, que é o nosso item básico. Quem faz jejum, começa a suplementar magnésio, é sucesso. Quem tem curiosidade, quer saber mais de jiu-jitsu aí, jejum, tá? E é isso, boa semana aí pra vocês, vou deixar essa live salva. Até mais, tchau, tchau.